Bom, então vamos resolver primeiro aqueles dois exercícios e depois a gente dá continuidade no assunto. De repente, se alguém entrar, pedir para entrar na aula e eu não perceber aqui, me dá um toquinho, tá? Porque eu vou para a tela aqui de apresentação, eu acabo não vendo. Então, observem, pessoal. São esses dois exercícios aí, ó. O 25 e o 28, na página 61 e 62, volume 6, na seção Hora de Estudo. O que o exercício 25 fala? Que eu vi que muita gente não fez esse exercício. Um cubo de gelo de 800 gramas está a uma temperatura de 0 graus. Sabendo que o coeficiente de calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama, determine a quantidade de calor que deve ser fornecida ao cubo de gelo para que ele se transforme totalmente em água. Então, o que vai acontecer? O calor que eu vou fornecer a esse cubo de gelo é o calor latente. No caso, é o calor latente de fusão, porque ele vai mudar o estado físico desse cubo de gelo, esse cubo de massa 800 gramas, mantendo sua temperatura. Essa é a ideia da mudança de fase. É mudar o estado físico, mantendo a temperatura constante. Então, na água, a fusão da água, a fusão do gelo, ela ocorre a 0 graus e, após o processo, eu tenho água na forma líquida nessa temperatura de 0 graus. Então, o calor que eu vou fornecer aqui é calor latente, é o calor latente de fusão. Olha lá, ó. O calor latente de fusão é a massa do corpo, a quantidade de calor fornecida ao corpo na forma de calor latente é a massa do corpo, vezes o coeficiente de calor latente do corpo de fusão. Não faço transformação de unidade por quê? Porque eu tenho que acompanhar a unidade do coeficiente de calor latente. Observe que esse coeficiente está em caloria por grama. Como a massa está em grama, essas unidades estão casando. Na hora que eu multiplico 800 gramas por 80 calorias por grama, essa unidade de grama corta. O que sobra? Sobra a unidade de calor, que é a caloria. Então, eu vou multiplicar direto, a multiplicação simples, tá? Dos 800 gramas de massa do corpo, com 80 calorias por grama do calor latente. O resultado, 64 mil, ou para deixar o resultado mais enriquecido, eu transformo em quilocaloria. Ou seja, o corte de 3 zeros aqui corresponde a esse múltiplo K. Então, eu tenho 64 quilocalorias. Aí, tem o exercício 28, que ele está relacionado ao diagrama de fases. Então, analise os gráficos e faça o que se pede. Então, ó, no gráfico de pressão versus temperaturas, eu tenho 3 regiões entre essas curvas, determinadas pelos pontos A, B e C. Então, na letra A, ele quer saber o seguinte: no gráfico 1, encontram-se destacados os pontos A, B e C, escreva o nome das respectivas fases apresentadas por eles. Então, se eu analisar lá no diagrama de fase de uma substância, onde ocorre a mudança dos seus estados físicos, nós temos que no ponto a substância encontra-se na fase sólida. No ponto B, ela se encontra na fase gasosa. E no ponto C, ela encontra-se na fase líquida. Isso é padrão, tá? Para substâncias. Essa é a representação. Aí na 2, que está relacionada à resposta do item A, ele quer saber o seguinte: no gráfico 2, foram colocadas as setas que indicam as mudanças de fase. Escreva o nome das mudanças de fase representadas pelas respectivas setas. Então, ó, o que acontece aqui, pessoal?
Na seta 1, eu estou passando de A para C, ou seja, eu estou passando do A, que é sólido, para C, que é líquido. Então, na seta 1, eu tenho a função, a mudança de estado sólido para estado líquido. Ou seja, o corpo está recebendo calor, passando de sólido para líquido. Na seta 2, ela está fazendo o processo inverso. Ela está indo de C para A. Ou seja, ela está perdendo calor. Então, na seta 2, eu tenho a solidificação, que é a passagem do líquido para o sólido. Na seta 3, vamos observar, está indo da região C para a região em B, abaixo da curva. Então, estou passando de C, que é líquido, para B, que é gasoso, ou seja, eu estou tendo a vaporização. A seta 4 indica o processo inverso. Eu estou indo do gasoso, perdão, para o líquido, ou seja, eu tenho a condensação ou a liquefação. A seta 5, ela representa o deslocamento de A para B, do sólido para o gasoso. Então, eu tenho a sublimação. O sentido contrário faz com que o corpo perca calor, ou seja, ele vai do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Eu também tenho a sublimação. Beleza? Então é isso. Tá bom, eu percebi que muita gente entregou a atividade com a dúvida nesse exercício. É por aí mesmo, tá, pessoal? Coloca a dúvida lá, põe uma interrogação lá, põe que não entendeu, que eu analiso todos os exercícios, tá? Eu abro todos, eu salvo todos. Antes de salvar num pendrive meu aqui, eu verifico todos os exercícios, então eu vou anotando a frequência que eu estou vendo que o exercício ficou em dúvida. Aí eu monto esse slide pequenininho para a gente poder resolver. Então pode colocar lá sem problema nenhum. Se quiser mandar pelo e-mail também, estou com dúvida em tal exercício, não consegui resolver tal exercício, pode pôr lá. Outra coisa, antes de iniciar a resolução dos exercícios da página 53, eu pretendo corrigir a prova amanhã, tá? Eu acredito que, como eu não vou dar aula quarta-feira de manhã, eu acredito que até quarta-feira à tarde eu consiga mandar essa nota para vocês, tá? Amanhã eu pego cedo, quero ver com calma todo mundo entregou prova, todo mundo fez a prova, tá? Aí ficou faltando uma nota relacionada a 30 pontos. Eu quero ver se eu distribuo esses 30 pontos que estão faltando, não na forma de prova, mas na forma de um trabalho. Beleza, pessoal? Estou elaborando já aqui, já estou montando as questões, já estou fazendo um apanhado de questões desde lá do começo do ano para cá, para a gente ter também uma revisão de conteúdo. Tá? Vou dar um prazo legal para fazer o trabalho, com data de entrega lá para o final de setembro. Então, isso daí a gente vai amadurecendo conforme as semanas forem passando. Tá? Bom, então essa primeira parte nossa já foi resolvida. A segunda parte que nós vamos resolver agora, ela está relacionada àqueles exercícios que ficaram faltando. Eu parei no exercício 5, tá? Como eu disse, dava para fazer tranquilamente a prova, porque a resolução dos 4 primeiros exercícios dessas atividades, elas já serviam de base para resolver a prova. Bom, o exercício 5, pessoal, é no volume 6, na página 53. Ele diz o seguinte: um estudante da segunda série do ensino médio encontrou uma amostra de um material desconhecido enquanto vagava pelo sítio do avô. Para descobrir qual era o material, realizou um experimento de determinação de calor específico, que é característica, calor específico é característica da substância. O que ele fez? Aqueceu 50 gramas de água dentro de um calorímetro de
capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius, até que o sistema atingisse a temperatura de ebulição da água a uma pressão de 1 atm, ou seja, ele aqueceu essa amostra de 50 gramas, esse material que ele encontrou, até que a água chegasse a 100 graus. Então, não teve mudança de estado, tá? Atingiu o ponto de ebulição. A partir daí, ele parou. Bom, em seguida, o estudante colocou sua amostra de 50 gramas do material a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius e verificou que o sistema atingiu o equilíbrio térmico igual a 91,8 graus Celsius. Ou seja, todo mundo atingiu essa temperatura final de 91,8 graus Celsius. Admitindo que não houve calor perdido para o ambiente, responda às questões a seguir. Na letra A, qual é o calor específico da amostra encontrada pelo estudante? Bom, então existe um princípio de troca de calor aqui, é um princípio de conservação de energia, e todo calor que um corpo perde, o outro recebe. Então, a soma desses calores trocados sempre tem que ser igual a zero. Olha lá, o calor perdido pelo corpo, mais o calor recebido pelo outro corpo, dá um resultado igual a zero. Observe o seguinte, o que eu tenho que relacionar? Eu tenho que relacionar a quantidade de calor associada aos 50 gramas de água que ele colocou dentro do calorímetro. Eu tenho que relacionar o equivalente em água do meu calorímetro, que ele participa da troca, ó. Esse calorímetro, para cada 1 grau de variação na temperatura dele, ele cede ou recebe 10 calorias. É essa a relação aqui, a capacidade térmica dele. Essa capacidade térmica é a capacidade que esse calorímetro possui em perder ou receber calor numa variação qualquer de temperatura. No caso específico aqui, para cada variação de 1 grau, eu vou ter uma perda ou um recebimento de 10 calorias. Tá? Então, ó, quais são os calores envolvidos? Calor sensível da água, porque a água vai chegar no ponto de ebulição. O calor fornecido pelo calorímetro e o calor recebido pela amostra. Por que a amostra vai receber calor? Porque ela está inicialmente a 10 graus Celsius. E essa água dentro do calorímetro chega a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, ó, trocando os valores, o que nós temos? A massa de água é de 50 gramas, está aqui, ó. Ele aqueceu 50 gramas de água, onde o calor específico da água é 1, a temperatura de equilíbrio, dado do exercício, 91,8, e a temperatura final, a temperatura inicial, perdão, dessa água que foi colocada dentro do calorímetro, antes de colocar essa amostra que o estudante encontrou, era de 100 graus. Então, o que ele fez? Ele pegou esses 50 gramas de água, aqueceu a 100 graus e colocou essa pedra dentro. Aí todo mundo atingiu essa temperatura de 91,8 graus. Aí aqui, o que é isso daqui? Ó? Isso daqui é a quantidade de calor que o calorímetro cede para o sistema. A capacidade térmica dele é 10, e a variação de temperatura, a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, 91,8, a temperatura inicial dele era 100. Por quê? Porque eu coloquei 50 gramas de água dentro desse calorímetro e cheguei a uma temperatura de 100 graus. E finalmente aqui, ó, a massa da amostra que ele encontrou de 50 gramas, vezes o calor específico dessa amostra que nós vamos calcular, vezes a variação de temperatura, temperatura de equilíbrio 91,8, menos a temperatura inicial dessa amostra, que era de 10 graus Celsius. Aí o resto aqui é conta. Ó, aqui o que vai dar? Aqui vai dar menos 8,2 multiplicado por 50, eu vou ter menos 410. Aqui é o mesmo
8,2 negativo, né, dessa variação aqui, vezes 10, dá menos 82. E o produto aqui, ó, dá 4.090. Por que 4.090? Porque vai ser o produto. Peraí, 4.090? 4.090. Vai ser esse produto aqui, ó. Vai ser o produto de 81,8, que é essa diferença aqui, vezes 50, e desce 4.090. Aí o que eu faço? Passo isso para o outro lado somando. Né? Eu vou ter 492, vai passar para o outro lado somando. Vou pegar esse 492, dividir por 4.090, eu encontro um calor específico da amostra de 0,12 calorias por grama vezes grau Celsius. Aí, o que ele pede na letra B? Consulte no livro qual pode ser a substância encontrada pelo menino. Se a hipótese confirmar, o que é possível afirmar sobre a sorte do estudante, o que eu fiz? Eu fui lá na página, deixa eu analisar aqui, eu fui lá na página 42 da apostila, copiei a tabela, porque não tem como a gente voltar aqui, a gente perde muito tempo voltando o slide aqui para chegar nisso daqui e a gente perde o tempo do exercício também. Então, eu colei a tabela aqui, na letra B do exercício, e a gente chega à conclusão que o calor específico encontrado pelo estudante é o calor específico do diamante. E é uma pedra de 50 gramas. Aí veio o texto. É o mesmo texto que está na apostila do professor, tá? O texto diz o seguinte: o material encontrado pelo aluno tem o mesmo calor específico do diamante. Caso tenha encontrado uma pedra de 50 gramas de diamante, podemos afirmar que ele tem mais sorte que diversos ganhadores de loteria. Tá? Então, essa é a ideia. 50 gramas de diamante tem um valor significativo. Tá? Bom, o exercício 6, eu não sei se vocês estão lembrados, que na quarta-feira passada, o primeiro exercício que eu resolvi dessa atividade era um exercício que envolvia duas porções distintas de água. Uma porção de 60 gramas de água a 20 graus e outra porção de 40 gramas de água a 80 graus. Aí ele pede para calcular a temperatura final de equilíbrio e pergunta por que essa temperatura não pode ser calculada pela média. E se eu tenho 60 gramas de água a 20 e 40 gramas de água a 80, somando 20 com 80, vou ter 50 dividido por 2, a temperatura de equilíbrio seria 50 graus. Só que o que acontece? Isso envolve porções diferentes da mesma substância, ou seja, eu tenho massas diferentes da mesma substância que, quando entram em contato, vão estabelecer um equilíbrio térmico relacionado a essas porções. Então, ó, o que o exercício fala? E eu falei que eu ia provar no exercício, eu ia provar matematicamente isso no exercício 6. Então, observe. Misturam-se duas quantidades de massa M1 e M2 de uma certa substância, as quais se encontram respectivamente a temperaturas distintas T1 e T2. Sabe-se também que M1 e M2, M1 é diferente de M2, e que as trocas de calor são restritas à própria mistura, ou seja, não tem troca com o meio externo. Então, uma perde e a outra ganha. Para tal situação, a temperatura final de equilíbrio dessa mistura é... Bom, o que a gente tem que relacionar aqui? A gente tem que relacionar que a soma das quantidades de calor da amostra 1 com as quantidades de calor da amostra 2 dá um resultado igual a zero. Por quê? Porque eu tenho um princípio de troca de calor aqui que está relacionado a um princípio de conservação de energia. Então, observe. Indicando com o índice 1 e com o índice 2 as grandezas relacionadas a cada uma das amostras, nós vamos ter o seguinte. Outra coisa importante aqui.
O exercício não fala em nenhum momento em que essas substâncias mudaram de fase. Então, eu tenho que partir do princípio que a temperatura final de equilíbrio ela é uma temperatura final relacionada a só a variação de temperatura das amostras. Por isso que é calor sensível para as duas, ó, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Outra coisa que tem que ficar bem clara é que esse somatório dá zero, então eu tenho que considerar que esse somatório dando zero é porque eu tenho uma substância que ganha e a outra substância que perde, tá? Então, como envolve só calor sensível, a quantidade de calor 1 é MC delta T1, ou seja, é o calor sensível, é o calor responsável pela variação de temperatura. E a quantidade de calor 2, M2, C delta T2, tudo isso é igual a zero. Aí, o que vai acontecer? O que é delta T1, o que é delta T2? É a variação de temperatura que essas amostras sofreram. É a final menos a inicial. Como todo mundo atinge um equilíbrio a uma temperatura qualquer, eu vou chamar essa temperatura final de T. É a mesma para as duas amostras de uma mesma substância. Aí o que vai acontecer? Ó? Eu faço a variação delta T1, que é T menos T1, faço a variação delta T2, T menos T2. Aí, matemática, aplica a propriedade distributiva, né? M1C vezes T, M1C vezes T1, dá esse resultado aqui. M2C vezes T, M2C vezes T2. Então, eu tenho MC1, M1C vezes T menos M1CT1 mais M2C vezes T mais menos M2C vezes T2. Aí, o legal aqui é o seguinte, eu tenho fatores comuns. Ó, C vezes T aqui é fator comum nesse termo que multiplica M1 e nesse termo que multiplica M2. Então, se eu colocar C vezes T em evidência, o resultado dentro do parênteses é o resultado da divisão desses termos por T vezes C. Então, vai ficar M1 mais M2. E eu tenho a capacidade, o calor específico C, também como termo comum nesse fator aqui, ó, e nesse fator que tem T2. Então, se eu colocar 100 em evidência, eu vou ter dentro do parênteses M1T1 e aqui M2T2. Bom, no caso, colocou menos 100 em evidência, porque o sinal negativo é comum também nas duas expressões. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse termo negativo aqui para o segundo membro. E como a mistura é de uma mesma substância, o calor específico é o mesmo, eu posso cancelar. Olha lá, ó. Cancelando e isolando a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final, eu vou ter no numerador essa soma M1T1 mais M2T2 e no denominador essa soma relacionada ao fator que multiplicava T. Ou seja, o que é isso? É a média ponderada, como eu provei um valor numérico no primeiro exercício. Logo, a resposta é a letra E, e esse resultado nada mais é que a média ponderada. Então, pessoal, isso me assegura que quando eu tenho porções diferentes de uma mesma amostra sendo misturadas, eu posso chegar na temperatura final pela média ponderada. Tá? Bom, exercício 7 é interessante porque ele envolve duas fases de solução, envolve dois processos de solução. Um primeiro relacionado a esse gráfico e um segundo relacionado às trocas de calor. Ele diz o seguinte: o gráfico representa a temperatura de dois corpos sólidos A e B de massas iguais em função da quantidade de calor Q recebida. Colocando A a 20 graus em contato com B a 100 graus e admitindo que a troca de calor só ocorra entre eles, a temperatura final de equilíbrio C vai ser de quanto? Bom,
que acontece, gente? O gráfico está relacionando em seus eixos a quantidade de calor que eles recebem. Por que eu posso afirmar isso, mesmo que não tivesse escrito aqui no texto? Porque essas retas elas são crescentes. Então, essa inclinação positiva dessas retas determina que esse corpo está aumentando a sua quantidade de calor devido ao aumento da variação de temperatura. Então, essa quantidade de calor aumenta porque eu estou tendo uma variação positiva da temperatura. Então, como esse gráfico está relacionando quantidade de calor e temperatura, esse gráfico é o gráfico da capacidade térmica desses dois corpos. Ou seja, o que é a capacidade térmica? Ela é uma propriedade que o corpo possui em perder ou receber calor devido a uma dada variação de temperatura. Então, o que eu posso analisar aqui no caso do corpo A? Numa variação de 30 graus, de 30 até 60, houve uma variação de 30 graus, ele recebeu 400 calorias. E no corpo B, numa variação de 30 a 40, ele recebeu as mesmas 400 calorias. Então, esse gráfico, ele determina para mim a capacidade térmica. Por que eu tenho que ir pela capacidade térmica? Porque não foi dada a massa, apesar das massas serem iguais, não foi dado o valor médio da massa e não foi dado o calor específico desses corpos. Então, eu calculo a quantidade de calor relacionando a capacidade térmica e a variação de temperatura. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a capacidade térmica dos corpos, que é característica deles, e não importa como é que eu vou variar essa temperatura, essa característica não muda. Então, observem, as informações do gráfico foram fornecidas para permitir o cálculo das capacidades térmicas de A e B. Então, qual que é a capacidade térmica do corpo A? É a quantidade de calor que ele recebe, dividido pela variação de temperatura. No gráfico, ele recebeu 400 calorias. Numa variação de temperatura, a gente tem que acompanhar isso. Variou 400 aqui. Por quê? Porque nesse eixo vertical aqui, nesse ponto que pega os 60, variou 30 aqui. Olha lá, a variação de temperatura foi de 30 para 60. Então, na hora que eu represento essa variação, é a final menos a inicial. Então, essa capacidade térmica do corpo é 400 dividido por 30. Vou simplificar. Então, eu tenho 40 terços de caloria por grau Celsius do corpo A. Isso é característica dele. Isso aí não vai mudar. Não importa como é que eu vou variar a temperatura agora. Corpo B é a quantidade de calor dele dividido pela variação de temperatura. Para ele receber os mesmos 400 aqui, observem, 400 no eixo horizontal corresponde à reta saindo do 30 e chegando até o 40 no eixo vertical, porque o que eu tenho que analisar agora? Eu tenho que analisar a reta B, tá? Então, para mim, a reta B, 400 que varia aqui no eixo horizontal corresponde a 10 de variação aqui no eixo vertical, porque é essa inclinação. Então, vai ser 400 menos a variação de temperatura, que é 10. Aí, simplificando aqui, a capacidade térmica do corpo B é de 40 calorias por grau Celsius. Agora, eu consigo calcular a temperatura final de equilíbrio. Por quê? Porque para essa característica do corpo, eu vou misturar a amostra A, que está a 20 graus, com a amostra B, que está a 100. Então, uma vai perder e a outra vai receber. Quem que perde? A que tem maior temperatura. Beleza? Então, o problema de trocas de calor se inicia, porque até aquele momento a gente não resolveu nada, a gente só achou a capacidade térmica. O problema de trocas de calor se inicia quando se coloca o corpo A a 20 graus em contato com o corpo B a 100.
considerando a expressão da capacidade térmica, que a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, se eu isolar a quantidade de calor nessa expressão, eu tenho que essa quantidade de calor é o produto da capacidade térmica do corpo pela variação de temperatura que ele vai sofrer agora relacionada à temperatura de 20 e de 100. Esquece o gráfico agora. O gráfico foi para calcular essas capacidades térmicas. Então, pelo princípio da troca de calor, a quantidade de calor que o A recebe mais a quantidade de calor que o B perde vai ser igual a zero. Por que eu posso afirmar isso? Porque a temperatura de A está menor que a temperatura de B. Então, A recebe, B perde. Bom, então, relacionando essa quantidade de calor à capacidade térmica dos corpos, a quantidade de calor de A é a capacidade térmica de A vezes a variação de temperatura que ele sofre. Do B é a capacidade térmica do B vezes essa variação de temperatura. Eu quero achar a temperatura de equilíbrio. Ou seja, quem que é essa temperatura de equilíbrio? É a temperatura final em que meus corpos irão chegar. Tá? Então, agora eu pego o quê? Eu pego a capacidade térmica do ar, que eu calculei antes, 40 terços, e multiplico por essa variação de temperatura, que a temperatura final T menos 20, que é a temperatura do corpo A no contato com B. Para o B é a mesma coisa, a capacidade térmica dele que eu calculei, 40, menos a temperatura de equilíbrio T menos 100. Aí eu aplico a distributiva lá, 40 terços vezes T, é isso aqui. 40 terços vezes 20, dá menos 20, aliás, dá menos 800 sobre 3, ou 800 terços. E faço a mesma coisa aqui, 40 vezes T, 40 vezes menos 100. Aí eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui, das minhas grandezas, né? Na verdade, dá para tirar o mínimo múltiplo comum de todo mundo. O MMC aqui é 3. Então, lá, para o T, 3 dividido por 3 dá 1 vezes 40, 40. 3 dividido por 1 aqui dá 3 vezes 40, 120. Então, eu somo 40 com 120. É esse 160 aqui. E o mesmo esquema aqui, 3 por 3 dá 1 vezes 800, 800. 3 por 1 aqui dá 3 vezes 4.000, 12.800. Mais 12.000, 12.800. Beleza? Aí, como o denominador é comum, eu posso cancelar. O que eu vou ter? 60 vezes T igual a 12.800. Esse T é 12.800 dividido por 160 e dá uma temperatura de equilíbrio de 80 graus Celsius. Para a nossa resposta, isso daí corresponde à letra B do exercício. Tranquilo? Bom, vamos para o último. E esse último encerra a nossa apostila. Então, observe, num calorímetro foram colocados um bloco de gelo de massa 0,480 kg a temperatura de menos 20 graus. E um corpo metálico de massa 50 gramas a uma temperatura de 600 graus. Atingindo o equilíbrio térmico, observou-se o aparecimento de uma massa de 15 gramas de água proveniente da fusão do gelo. Então, dados que o calor específico do gelo. O que é o calor específico do gelo? É o calor específico, é o calor que faz variar sua temperatura. O calor específico do gelo, 0,5 caloria por grama de grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Ele quer o calor específico do metal do corpo. Vamos entender uma coisa. O que acontece? Dentro desse recipiente, eu tenho esses 480 gramas. Eu tenho que passar a grama isso daí, porque os meus coeficientes, eles estão relacionados a essa unidade grama, então não posso, em casa, né, multiplicar quilograma por essa unidade aqui que está em grama. Então, dentro do recipiente eu tenho 480 gramas de gelo,
a uma temperatura de menos 20. Aí, na hora que eu venho com essa massa de 50 gramas aqui desse metal e coloco dentro do meu recipiente que tem gelo a menos 20, o que vai acontecer? Vai ocorrer um processo de troca de calor onde o meu gelo vai esquentar, vai chegar até 0 graus e depois parte desse gelo vai fundir. Aí o que ele fala? Que depois que esses corpos entrarem em contato, não importa o tempo aqui para gente, apareceu dentro desse calorímetro uma massa de 15 gramas de água proveniente da fusão do gelo. Ou seja, isso aí entrou tudo em equilíbrio térmico a 0 grau. Por quê? Porque minha massa de gelo aqueceu de menos 20 até 0 e parte dela derreteu, mas não totalmente. Esse objeto de 50 gramas, ele não tinha quantidade de calor suficiente para derreter todo o gelo e variar a sua temperatura. Ele só derreteu uma parte da massa de gelo. Então, como é que eu vou calcular o calor específico desse metal? Como ainda existe gelo dentro desse calorímetro, né? Por que eu sei que ainda existe gelo dentro desse calorímetro? Porque eu tenho uma massa de 480 gramas de gelo e no final, 15 gramas virou água. Então, eu ainda tenho 465 gramas de gelo dentro desse calorímetro. Tudo a 0. Tá? Então, como ainda existe gelo, a temperatura de equilíbrio nesse sistema é de 0 graus. Ou seja, o somatório das quantidades de calor envolvidas. Quem que perde? O metal. Quem recebe? O bloco de gelo. Esse somatório, que é representado por esse símbolo aqui, tem que ser 0. E o que é esse somatório? São os calores envolvidos. Primeiro, a quantidade de calor sensível do gelo, porque ele tem que passar de uma temperatura de menos 20 para 0. Quantidade de calor latente do gelo, porque parte dele derreteu. E o calor cedido pelo metal, que no caso aqui é calor sensível. Tá? Então, como é que fica o calor sensível do gelo? É a massa inicial de gelo vezes o calor sensível do gelo que foi dado, que é o específico, vezes a variação de temperatura. É a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura de equilíbrio? 0 graus. Qual que é a temperatura inicial nessa primeira fase aqui? Menos 20. Aí eu tenho uma massa de gelo proveniente da fusão vezes o calor latente de fusão. Qual é essa massa de gelo? É a que derreteu aqui, ó, que apareceu, né? Aí, no final, eu tenho a massa do metal vezes o calor específico do metal que a gente vai calcular, vezes essa variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio vezes a temperatura inicial. Aí é só trocar valor, pessoal. Olha lá, ó. Massa inicial de gelo, 480 gramas. Calor específico do gelo, 50 gramas. Temperatura de equilíbrio, 0. Por quê? Porque ainda sobrou gelo dentro desse calorímetro. Menos 20, que é a temperatura inicial do gelo. Mais 15 vezes 80 aqui, esse 15 é a água proveniente do gelo, ou seja, é a massa que fundiu vezes o calor específico do gelo, da água, perdão, que é 80. E aqui, 50 gramas do corpo metálico vezes o calor específico desse corpo, vezes a variação de temperatura. 0 é a temperatura de equilíbrio, menos 600, que é a temperatura inicial desse corpo. Aí é só multiplicar, né? Eu vou ter 480 vezes meio aqui, eu vou ter 240 multiplicou por 20, 4.800. 15 vezes 80 aqui dá esse 1.200. E aqui, 50 vezes menos 600, menos 30.000. Aí é só somar esses dois, dá 6.000, joga para o segundo membro, multiplica tudo por menos 1, né? Passa 30.000 dividindo.
Então, o calor específico desse mental é de 0,20 calorias por grama vezes grau Celsius. E na letra B é mais fácil. Determine a quantidade de calor utilizada na fusão do gelo. Quanto de gelo que fundiu? 15 gramas, onde o calor latente de fusão é 80. É só multiplicar 15 por 80, eu tenho 1.200 calorias. Está aqui, ó. Quer ver? Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Está aqui, ó. Olha o 1.200 aqui, ó. Isso daqui, 15 vezes 80, que faz parte da nossa troca de calor, é a quantidade de calor que foi utilizada para fundir o gelo. Tá? Olha lá, 1.200 calorias, está resolvido o nosso problema. Bom, como eu falei no início, eu não vou cobrar tarefa para essa semana, devido à semana de prova. E outra coisa também, tem tarefa pra caramba. Tá? Para fechar essa apostila, são as questões de 29 a 43, da seção Hora de Estudo, da página 62 a 64. Tá? Não vou cobrar essa semana, não. Vou cobrar na semana que vem. Tá? No dia 11, que é sexta-feira que vem. Porque me parece que vocês têm prova até na segunda, né? Alguém pode me informar? Essa segunda-feira é dia letivo e eu ouvi dizer que vai ter prova. Então para não superlotar vocês de serviço, eu vou deixar essas atividades para a semana que vem. Isso não quer dizer que quem quer entregar, pode, sem problema nenhum, tá? Mas essa fica para a semana. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Fala, Rafael. Rafael, pode falar. Eu não vi o negócio da atividade. Quer dizer, eu vi, mas eu não. Você passou Não, muito não. rápido, aí eu Bom, não consegui ver tudo. a atividade são os exercícios. Vou pôr aqui de novo para você. Ó, são os exercícios. Deixa eu abrir aqui. De 29 a 43. Tá? Ah, esse é o volume 6 ainda, viu, Rafael? Volume 6, páginas Aqui. 62 e 64. Beleza? Então, ó, volume 6, tá, pessoal? Isso, esses exercícios que vocês vão me entregar, eles já fecham essa apostila. Deixa eu fechar esse negocinho aqui, que ele é bem chatinho aí, beleza. Então, a ideia é essa, tá? Não tem a necessidade de entregar essa semana. Quem quiser entregar pode, não tem problema nenhum. Não vou cobrar tarefa essa semana, porque todo mundo tem coisa para fazer, todo mundo tem prova, eu tenho que corrigir prova, então essa semana nós estamos meio livre, beleza? Segunda-feira, cara, eu não sei, eu acho que segunda-feira é prova. Eu acho que é apenas isso. Na segunda-feira eu acho que vai ser só prova de manhã, eu tenho que ver com a Raquel, se vai ter aula segunda-feira. Eu acredito que não vai ter aula. Eu acredito que vai ser igual no sábado, que teve a prova na parte da manhã. Certo? A gente precisa descansar um pouco também, né? Tá? Porque aí o que vai acontecer, pessoal? Não sei se vocês observaram, depois só tem um feriado dia 12 de outubro, que também é uma segunda-feira. Aí depois vai batidão até o final do ano. Não tem feriado, não tem nada. Colocaram prova sábado no dia 7, é isso mesmo. Mas eu acho que, ô Paulo, é só prova, né? Eu acho que não tem aula à tarde, não. Eu vou ver com a Raquel direitinho. Depois eu entro em contato com vocês por e-mail, qualquer coisa. Beleza? Se de repente aparecer aula marcada lá no Meet, é aula normal. Mas eu vou verificar isso com a Raquel ainda. Vocês podem ficar tranquilos. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou iniciar o volume 7.
Essa parte é super legal, super tranquila, tá? Essa aqui é minha apostila do ano passado. Eu não fui aí em Santa Rita buscar. A minha é verdinha, não sei se mudou a apostila desse ano. Então, ó, volume 7, nós vamos começar a estudar os processos de transmissão de calor. Está lá na página 4 e 5, o início, tá? Eu vou pôr o slide aqui, ele está fiel ao que está na apostila, no agendamento da aula, eu mandei esse slide para vocês. Então tá tudo lá com os exercícios resolvidos, tá bem tranquilo. Bom, se eu começar aqui, não é esse aqui não. Esse aqui é o final. É aqui. Tem um porquê desse paraglider aqui, tá? Daqui a pouco ele vai entrar. O porquê do paraglider está relacionado às correntes de convecção que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que nós vamos começar a estudar agora no volume 7? Os processos de transmissão de calor e estudo de um gás. Esse daí é o capítulo 13 desse volume 7. E todo o conteúdo que nós vamos estudar, ele vai da página 5 até a página 27. Então, o que eu fiz aí, pessoal? Eu já coloquei todo o conteúdo para vocês relacionado a esse capítulo 13 inteiro, tá? Então, salva lá o slide. Salva lá porque tá tudo resolvido lá no... Tá tudo resolvido aqui, tá? E eu já mandei para vocês. Bom, então, como eu disse, tem um porquê disso daqui. Daqui a pouco eu explico o porquê dessa imagem. Vamos iniciar. Ó, em um churrasco, existem diversas maneiras de transmitir calor proveniente da queima do carvão para o alimento. A grelha, o espeto, o papel alumínio, entre outros, são dispositivos que permitem a transmissão de energia térmica de maneiras diferentes. Quando dois corpos de temperaturas diferentes são aproximados, ocorre uma troca de energia térmica entre eles. Isto é, a transferência de calor. Então, o calor é transferido de modo espontâneo dos corpos mais quentes para os mais frios. No caso, vamos deixar claro aqui, né? Esse corpo mais frio é um corpo que se encontra a uma menor temperatura. Bom, então quais são os processos de transmissão de calor que nós iremos ter? São 3 esses processos, que é a condução, a convecção e a radiação. Aqui eu tenho os 3 exemplos analisados. Então, ó, assar o alimento diretamente na grelha, no espeto ou no papel alumínio pode auxiliar o tempo de preparo dos alimentos. Então, cada um desses processos transmite a energia térmica de uma maneira diferente. Então, por exemplo, vou dar só o exemplo do papel alumínio. O que a gente deve fazer quando a gente vai assar alguma coisa no papel alumínio? A gente tem que colocar o papel alumínio com a parte metálica voltada para o alimento. Porque aí eu vou ter a reflexão das ondas térmicas nessa parte espelhada. Então, elas vão bater na parede do papel alumínio e retornar para o interior do alimento. Quando eu vou assar uma carne no espeto, de preferência, o espeto de metal, porque o metal é bom condutor de calor e a partir do momento que ele aquece, devido ao calor fornecido pelo carvão, ele faz com que o alimento cozinhe de dentro para fora. Tá? E tem o outro processo aqui, que é a distância da grelha, da brasa. Quanto mais próximo, maior é a quantidade de calor que eu vou receber. Então, eu tenho envolvido nos 3 casos aqui essas transferências de calor, essas transmissões de calor. Condução, convecção e irradiação ou radiação também é usado. Tá? Vamos especificar cada caso, então. Então, o primeiro caso é a condução térmica. Bom, é comum assar os alimentos como frangos, em espetos de metal. Os metais são bons condutores térmicos e possibilitam que os alimentos também sejam assados de dentro para fora.
O aquecimento do espeto ocorre pelo processo denominado condução térmica. Esse fenômeno pode ocorrer em sólidos e líquidos, mas ele é predominante nos meios sólidos, tá? Isso porque a transferência de calor é realizada de uma partícula para outra como resultado da agitação e das colisões moleculares, sem que ocorra transporte de matéria. Nos sólidos, como as partículas estão mais próximas, o fluxo de calor é facilitado. Então, vai acontecer condução nos líquidos, mas ela é mais dificultada. No sólido, como as moléculas estão bem agregadas, eu tenho uma maior facilidade da condução desse calor, ou seja, da propagação desse calor, que está relacionado a esse fluxo de calor aqui. Então, vamos entender o que é esse fluxo de calor. Bom, o fluxo de calor é uma grandeza vinculada à transferência de calor através de uma região. Então, isso daí está relacionado ao tanto de calor que aquele corpo vai receber no intervalo de tempo qualquer. Tá? É o equivalente para o calor ao fluxo de água de uma torneira. Podemos fazer várias comparações nesse sentido. O fluxo de água é o volume de água que atravessa uma superfície em determinado intervalo de tempo. O fluxo de calor é a quantidade de calor transferida através de uma superfície em um intervalo de tempo qualquer. Por exemplo, quando você vai fazer instalação de aquecedor para chuveiro, aquecedor solar, a pessoa que vem fazer o projeto de instalação, a primeira coisa que ela pergunta é quantas pessoas moram na residência. Por quê? Porque dependendo do número de pessoas, eu preciso de uma maior quantidade de calor proveniente do sol para aquecer a água. Então tem que aumentar o número de placa. Para eu aumentar o quê? Para eu aumentar esse fluxo de calor. Para eu aumentar essa quantidade de energia e eu vou transferir do sol para a água. Então tudo isso está envolvido no processo. Ah, mas eu quero ter bastante água quente. Mas, cara, tudo bem, você quer ter bastante água quente, mas moram duas pessoas na tua casa, você está desperdiçando energia. Você não está concentrando aquela energia, porque se tem duas pessoas que moram na casa, o gasto de água quente vai estar relacionado a essas duas pessoas. Então, você está aquecendo mais água e você não vai utilizar aquilo. Certo? Porque o que acontece? Durante a noite, eu tenho uma variação de temperatura, essa temperatura onde essa água vai estar armazenada vai cair. Então, você vai ter que gastar mais para colocar mais placa, vai ter que gastar mais para armazenar essa água. Então, não tem sentido você, numa casa que moram duas pessoas, desenvolver um sistema de aquecimento solar relativo a uma residência de 8 pessoas. Está jogando dinheiro fora. Vai ter um número de placas suficiente para aquecer a água, com uma margem de sobra para aquelas duas pessoas. Tá? Assim, define-se fluxo de calor, que é essa letra grega aí, que é o φ, como a razão entre o calor que é transportado em um meio material através de uma seção transversal reta em um respectivo intervalo de tempo ΔT. Então, o interessante aqui é o seguinte, ó, a expressão que determina o fluxo do calor, ela relaciona a quantidade de calor, que é energia, com a variação do tempo. Então, estou relacionando energia com tempo. O que é isso? Eficiência. Isso é potência. É o watt por segundo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma fonte térmica fornecendo calor para essa área aqui, transversalmente a ela, tá? Ou seja, esse fluxo de calor vai ser distribuído
por toda a superfície, e conforme o tempo vai passando, essa quantidade de calor nessa região limitada por essa área vai aumentando, tá? Então, o fluxo de calor pode ser compreendido como a taxa de energia térmica que atravessa uma área por unidade de tempo. Na equação, a letra grega φ representa esse fluxo de calor que é medido em watt. Aí, ó, watt por quê? Porque a quantidade de calor é em joule e o tempo é em segundo. Beleza? Bom, então vamos relacionar a esse fluxo de calor as características do condutor, tá? Então, ó, deixei grifado aí que o fluxo de calor é a quantidade de calor transferida através de uma superfície em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, isso que está grifado nada mais é que essa expressão aqui que nós relacionamos. Bom, então vamos relacionar as características do condutor a esse fluxo de calor. Então, ó, considere uma haste homogênea com temperaturas distintas em suas extremidades, como um espeto de metal que uma pessoa, aí ele coloca, correndo sérios riscos de se queimar, segura em uma extremidade enquanto coloca a outra extremidade no fogo. Só que tem, para o nível de segurança adequado, geralmente o cabo desse espeto vai ser feito de um material que não conduz calor como o metal que ele é formado, tá? Justamente por segurança. Bom, aqui a ideia pegou o pedaço de metal puro, colocou uma parte na fonte que está fornecendo calor e ele está segurando a outra extremidade. Depois de um intervalo de tempo qualquer, pode acontecer de queimar a mão devido a essa condução de calor, essa propagação de calor pelo comprimento dessa haste relacionado à área no qual esse calor vai se propagar. Então, observe o seguinte: suponha que o calor só se propaga ao longo da haste e que a temperatura diminui gradativamente da extremidade mais quente para a mais fria. Por que a temperatura diminui? Porque isso daí vai ser propagado durante um intervalo de tempo qualquer. Bom, a condição térmica consiste em um processo de transferência de energia que ocorre predominantemente nos sólidos. Tá? Ela é mais frequente nos sólidos. Então, ó, o fluxo de calor transmitido de uma extremidade à outra de uma haste depende de três grandezas, respeitando as seguintes relações. Primeira, é diretamente proporcional à área da seção transversal A. Ou seja, se eu fizer um corte nesse cilindro aí, vou usar como exemplo o cilindro, que fica mais fácil de a gente enxergar essa área. Se eu fizer um corte transversal nesse cilindro, a área que eu vou obter é a área de um círculo. Quanto maior a área desse círculo, maior é a quantidade de calor que isso pode absorver. Então, esse fluxo de calor é diretamente proporcional a essa área. Aumento a área, aumenta o fluxo, para o mesmo intervalo de tempo. Certo? Ele é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre os dois pontos analisados. Então, quanto maior for a diferença de temperatura, maior é a condução desse calor. Mais rápido isso conduz. E ele é inversamente proporcional ao comprimento L do objeto. Lógico. Por que é inversamente proporcional ao comprimento? Porque ele vai demorar mais tempo para chegar do outro lado, vai ter que percorrer uma distância maior. Quanto maior for essa distância, menor é a energia que ele vai conseguir propagar. Eu vou precisar de um fluxo maior para propagar essa energia. Certo? Bom, o fluxo ainda depende de uma constante de proporcionalidade denominada coeficiente de condutibilidade térmica, simbolizada pela letra K maiúscula, e que depende do material que constitui a haste. A relação a seguir é conhecida como lei de Fourier. Bom, o que nós relacionamos, pessoal? Nós relacionamos duas proporções diretas
e uma proporção inversa. Quem são as proporções diretas? A variação de temperatura e a área da seção transversal do corpo. E a proporção inversa? O comprimento dessa haste. Então, toda vez que eu estabeleço proporção em grandezas, para eu transformar essa proporcionalidade numa equação, eu tenho que inserir uma constante. No caso, quem que é a nossa constante? É esse coeficiente de condutibilidade térmica. Então, a lei de Fourier, antes de entrar na lei de Fourier, eu fiz uma animação aqui, ó. É isso que ocorre, né? Observe que a extremidade da haste, que está exposta diretamente à fonte de calor, faz com que ocorra uma maior agitação das moléculas dessa haste, neste ponto, próximo à chama. Aí o que vai acontecer? Esse calor vai se propagando ao longo da haste e a temperatura na extremidade oposta, ela é uma temperatura inferior porque esse calor não chegou todo lá ainda. Ele vai conduzir por isso, tá? No caso aqui está indo de T2 para T1, onde T2 tem uma maior temperatura que T1, eu vou conseguir fazer essa transferência de calor em intervalo de tempo qualquer, ou seja, eu vou criar o fluxo, tá? Então, como é que fica a lei de Fourier? A lei de Fourier estabelece que o fluxo de calor ele é igual ao coeficiente de condutibilidade térmica multiplicado pela área da seção transversal do corpo, multiplicado pela variação de temperatura. Aqui T2 menos T1 aqui, entende-se T2 como temperatura final, T1 como temperatura inicial. Tudo dividido pelo comprimento L da haste. Olha lá, ó. O que está no numerador é diretamente proporcional, o que está no denominador é inversamente proporcional. Bom, esse coeficiente de condutibilidade térmica é expresso por Joule sobre segundo vezes metro vezes Kelvin, tá? O que é Joule? É a unidade relativa à quantidade de calor, a energia térmica. S aqui de segundo, do tempo, né? Porque o fluxo é a quantidade de calor em intervalo de tempo qualquer. O M aqui, do comprimento da barra, metro. E o K, pessoal, é Kelvin. Tá? A gente trabalha em temperatura absoluta. Então, toda vez que a gente for equacionar fluxo de calor, a gente tem que transformar a temperatura, por exemplo, que está em graus Celsius, em Kelvin. Tá? Observe na tabela a seguir os valores de condutibilidade térmica de alguns materiais e, com base neles, diferencie os bons condutores de calor dos isolantes térmicos. Daqui a pouco nós vamos resolver um exercício que envolve isso. Mas olhando a tabela aqui, o que a gente pode concluir é que quanto maior for o valor do coeficiente de condutibilidade térmica do corpo, melhor condutor ele é de calor. Ou seja, mais fácil é a propagação de calor por ele. Então, por exemplo, aqui, ó, entre o ar seco em repouso e o cobre é um bom condutor de calor, porque ele tem um valor alto de coeficiente de condutibilidade. E o ar seco, ele é um bom isolante. Ele é um mau condutor de calor. Então, os maus condutores são os melhores isolantes, né? Por exemplo, o isopor está muito próximo do ar seco em repouso. O que a gente costuma fazer? A gente costuma preservar alimentos e líquidos dentro de geladeiras de isopor com gelo dentro. Porque a parede do isopor ela tem uma condutibilidade térmica baixa. Então, ela evita
a troca de calor com o meio externo, tá? Bom, até aqui, alguma dúvida, pessoal? Que a parte teórica eu já concluí. Eu vou entrar agora nos exercícios relacionados a a essa condução térmica, a esses coeficientes, tá? São 6 exercícios. Eu não vou acumular tarefa para vocês, não, tá? Essa tarefa da aula anterior, dos exercícios anteriores, vai ser para o dia 11. A tarefa relacionada a esse conteúdo, eu vou jogar para outra semana. Tá? Não vou acumular tudo, não, porque senão eles vão ficar só na física. E a minha intenção não é essa. Tá? A gente tem que ver que são 10 matérias, né? Então a gente tem que dividir certinho para não prejudicar ninguém. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou resolver esses 6 exercícios, são exercícios bem fáceis, tá? São bem tranquilos. E se der tempo ainda, eu já entro na convecção, porque a minha intenção é terminar essa apostila até o final de setembro, tá? Porque a apostila 8, o conteúdo dela é maior, então eu quero ver se a gente fica em dia com o conteúdo todo. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos resolver esses exercícios de condução térmica. Ó, as atividades estão na página 7, tá? Tudo na página 7, do exercício 1 ao 6. Bom, primeiro exercício. Consulte a tabela de coeficiente de condutibilidade térmica vista anteriormente e responda: qual é o melhor condutor e qual é o melhor isolante térmico entre os materiais apresentados? Justifique a sua escolha pelo coeficiente de condutibilidade térmica. Aí o que eu fiz? Para a gente não ficar voltando slide, eu passei as tabelas para o exercício e a gente destaca aqui o seguinte, ó. O cobre tem o maior coeficiente de condutibilidade térmica da tabela. Então, o cobre, ele é o melhor condutor. Beleza? Dentre os materiais, o ar seco em repouso tem o menor coeficiente de condutibilidade térmica. Então, ele é o melhor isolante. A ideia é essa. O maior coeficiente é o melhor condutor. O menor coeficiente é o melhor isolante. Tá? Essa é a justificativa da escolha pelo coeficiente de condutibilidade térmica aqui. Então, para completar a resposta, o melhor condutor de calor é o cobre, pois tem maior condutibilidade térmica. O melhor isolante é o ar, pois tem menor condutibilidade térmica. Tá? Beleza? Por exemplo, tem um exercício aqui que fala disso, do ar seco parado. É o exercício 2. O que acontece com um bicho? Gato, cachorro, passarinho. Quando está muito frio, eles ficam com o pelo ou com as penas arrepiadas. Para que isso? Para entrar ar na asa ou no pelo. Porque esse ar que entra na asa ou no pelo, como ele é isolante térmico, ele impede que o animal perca calor para o meio externo. Então, por exemplo, a temperatura do corpo de um cachorro, por exemplo, é em torno de 37 graus, não sei. E o ambiente está 8 graus. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar com o pelo eriçado, né, arrepiado, para entrar ar e ele não perder esses 37 graus de temperatura do corpo dele para o ambiente que está 8 graus. Tá?
É o exercício 2. Ele fala isso, ó. Complete as frases com a palavra entre parênteses que dá sentido à informação. Então, os valores de condutibilidade térmica sugerem que os metais são bons condutores de calor, tá? Se eu voltar aqui na tabela, ó, eu vou voltar aqui um pouquinho, vamos observar aqui, ó, que do zinco para baixo, o coeficiente de condutibilidade térmica desses materiais é muito alto. Por quê? Porque esse coeficiente está relacionado aos metais, tá? Então, os metais são bons condutores de calor. Aí, ó, que eu acabei de dizer, ó, alguns animais durante o inverno eriçam seus pelos para reter o ar, pois este é um bom isolante térmico, tá? Haja vista a sua baixa condutividade térmica. Então, o pelo arrepiado lá do cachorrinho é para poder reter ar entre a pele e o pelo, fazendo que ele não troque calor, ou seja, que ele não perca calor para o ambiente. Tá? A questão 3. Há hotéis cujas paredes e móveis, inclusive as camas, são feitos de gelo. Os proprietários garantem que seus hóspedes passam mais frio fora do que dentro do hotel. Com base nos coeficientes de condutibilidade térmica, elabore uma justificativa física para esse fato. Eu coloquei 3 materiais aqui, sendo 2 os mais comuns em edificações, e coloquei o gelo para comparar. Tá? Então, eu tenho o tijolo maciço com 0,7, o gelo e a telha de barro. Qual que é a justificativa dos donos desses hotéis para as paredes serem construídas de gelo? É que o gelo tem uma baixa condutividade térmica. Apesar dele ser muito frio, contato, né, com a gente encosta, ele tem uma condutibilidade térmica baixa. Essa condutibilidade térmica baixa faz com que ele se torne um isolante térmico. Então, ele evita a troca de temperatura do meio externo com o meio interno. De repente, no meio externo está fazendo 20 graus abaixo de zero. E no interior desse ambiente, você pode manter, por exemplo, a temperatura de 4 graus, de 0 graus. É melhor ficar dentro do lado de fora, né? Então, ó, só para concluir a 2, esqueci. Quanto maior o valor do coeficiente de condutibilidade térmica, maior é a condução de calor e menos isolante ele se torna, né? No caso dos metais, quanto maior, mais conduz, menos isola, tá? Então, a justificativa do gelo aqui na parede. Olha lá, o gelo tem 0,8 de condutibilidade térmica. A justificativa é que o gelo, apesar de ser frio ao contato, é um bom isolante térmico, pois tem baixo coeficiente de condutibilidade térmica. Assim, pouco calor será transmitido através das paredes, caso a temperatura do interior do hotel seja superior à externa. Aí aqui tem um lance de marketing também, né? Um lance de economia. De repente é um lugar que a temperatura média é abaixo de zero durante a maior parte do ano. Então, por termos de economia, é mais vantajoso construir essas paredes em gelo. E é mais atrativo também, né? As pessoas irão querer conhecer esse local construído em gelo. Se eu não me engano, em Monte Verde tem um bar de gelo na saída oposta de Monte Verde. Se eu não me engano, a última vez que eu fui lá faz tempo,
tinha esse bar, mas só que, como eu não curto frio, eu nem fui. Bom, exercício 4. Qual a razão de tijolos maciços apresentarem maior coeficiente de condutibilidade térmica que tijolos feitos com o mesmo material, porém furados? Bom, a ideia é a seguinte: é aquele tijolo que o pessoal fala que é tijolo baiano, né? Tijolo furadinho. O que vai acontecer? Essa parte vazada do tijolo, esse espaço, ele contém ar. Então, essa região do tijolo que contém o ar vai fazer com que a condutibilidade térmica desse tijolo seja mais baixa do que do tijolo maciço. Então, geralmente, edificações construídas com esse tijolo, elas são mais fresquinhas. Ela não esquenta muito, por quê? Porque eu não vou ter uma dificuldade de conduzir o calor do meio externo para o meio interno, tá? Devido à presença desse ar no meio do tijolo. Quer ver, ó? Olha lá, o ar parado no interior das cavidades é um bom isolante térmico, porque ele tem coeficiente de condutibilidade térmica muito baixo, né? Portanto, os tijolos furados são melhores isolantes que os maciços. Você vai construir um ambiente com esse tipo de tijolo e constrói o mesmo ambiente com tijolo maciço. O ambiente com tijolo maciço ele vai esquentar mais, vamos colocar assim, do que o ambiente construído com esse tijolo vazado. Tá? Bom, a questão 5 lá é cálculo, assim que a 6, tá? Para fechar essa parte, é uma questão que envolve cálculo. Então, a questão 5 diz o seguinte: em dias frios, é comum o uso de cobertores para reduzir a perda de calor para o ambiente. Uma pessoa de 1,2 metro quadrado de área, é a área do corpo dessa pessoa, está usando um cobertor de 2,5 centímetros de espessura. Sabendo que a temperatura da pele da pessoa é de aproximadamente 37 graus Celsius e que a temperatura externa é de 7 graus Celsius, determine quantas calorias serão transmitidas para o ambiente em 1 hora. Aí foi dado aqui o seguinte: o coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é de 8 vezes 10 a menos 5 caloria por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius. Pessoal, essa grandeza do coeficiente de condutibilidade térmica ela é muito importante na hora de equacionar esse exercício, tá? Todas as grandezas envolvidas, elas têm que estar batendo com as mesmas unidades do coeficiente de condutibilidade térmica. Então, tem algumas coisas aqui que nós vamos ter que transformar, tá? O que ele quer? Ele quer a quantidade de caloria que vai ser transmitida para o ambiente. Ou seja, a quantidade de calor que essa pessoa vai perder em 1 hora. Tá? Por quê? Porque vai ter que entrar no equilíbrio térmico. Por isso que quando a gente cobre com edredom, por exemplo, depois de um determinado tempo fica quente. Não é que o edredom esquenta, é que o corpo da gente perdeu calor para o meio, até estabelecer o equilíbrio térmico. É a temperatura do nosso corpo que está trocando calor para aquele local onde você se encontra. Isso se dá devido ao quê? Devido ao fluxo de calor. Aí o que vai acontecer? Quanto mais espesso for esse cobertor, menor é o fluxo de calor para o meio externo, menos troca eu vou ter, menos calor eu vou perder, tá? Para o meio externo, né? Então, observe o seguinte: se eu pudesse transformar essa energia transmitida para alguma coisa, o cálculo que eu quero para aproveitar, para ser aproveitado em outro processo, né? Essa energia térmica ser aproveitada em outro processo,
eu tenho que calcular essa quantidade de calor. Eu vou ter a transformação dessa energia térmica em outro tipo de energia, por exemplo. Energia elétrica, por exemplo. Então, observe, ó, considerando que a condução do calor é estacionária, ou seja, o fluxo de calor vai ser constante, esse fluxo vai ser dado pela razão entre o produto do coeficiente de condutibilidade térmica, pela área da seção, no caso é a área dessa pessoa, multiplicado pela variação de temperatura. Essa variação de temperatura vai ser sempre a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. Isso vai ser sempre assim, tá? O fluxo vai ser sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Aí vamos observar o seguinte, olha que tem algumas mudanças aqui, tá? Ó, no exercício ele deu 1,2 metros quadrados. E no coeficiente de condutibilidade, a grandeza relacionada é o centímetro. Então eu tenho que transformar essa unidade de área que está em metro quadrado para centímetro. Pessoal, peraí, só um minutinho, o meu microfone meu fone ele tá falhando aqui. Eu vou tirar, vou desconectar. Tá normal o som para vocês? Tá de boa. Beleza. Então, tá suave. O meu fone ele descarregou. Deixa eu só pôr para carregar aqui. Então, o que vai acontecer, pessoal? Voltando aqui, antes do microfone falhar. Observe que esse 1,2 metro quadrado tem que ser passado para centímetros quadrados. Por isso que está multiplicado por 10 à quarta. Passar de metro quadrado para centímetro quadrado, eu multiplico por 100 duas vezes. Ou seja, eu multiplico por 10 ao quadrado duas vezes. Então, por isso que eu destaquei isso, tá? Eu destaquei esse fator aqui, ó, 1,2 vezes 10 à quarta, justamente porque a unidade aqui é os centímetros. Para o tempo é normal, para o tempo não, para a temperatura é normal, 37 menos 7, porque a grandeza está relacionada ao grau Celsius. E para o comprimento para a espessura do cobertor, essa espessura está em centímetro, então está sossegado aqui, não preciso mexer. Aí é só operar, né? 37 menos 7 aqui dá 30, multiplica por 1,2, multiplica por 8. Eu tenho 288 vezes 10 a menos 1, que é esse 10 a menos 5 vezes 10 à quarta. Esses 288 vezes 10 a menos 1 dividido por 2,5 e dá um fluxo de calor de 11,52 calorias por segundo. Aí, como é que eu vou calcular essa quantidade de calor transmitida pelo ambiente? Relacionando o fluxo de calor com o intervalo de tempo ΔT. Beleza? Então, esse meu fluxo de calor vai ser essa quantidade de calor transmitida aqui, dividido por esse intervalo de tempo de 1 hora. Só que o tempo aqui está em segundo. Então, eu tenho que transformar essa 1 hora em segundo, 3.600 aqui. Aí é só multiplicar em cruz. A quantidade de calor transmitida para o ambiente aí em 1 hora, o ambiente no qual essa pessoa se encontra, né, que é debaixo desse cobertor, é de 41.472 calorias, tá? Essa é a resposta desse exercício, ou seja, é essa quantidade de energia que vai ser transmitida do corpo de maior temperatura, que é a pessoa, por meio onde ela se encontra, por meio externo, que está a 7 graus Celsius. Beleza? Bom, com 6 para a gente encerrar. Uma das extremidades de uma barra metálica isolada
é mantida a 100 graus Celsius e a outra extremidade a 0 graus Celsius. Então, eu vou ter um fluxo de calor nesse processo aí, e ela é mantida nessa condição por uma mistura de gelo e água. A barra tem 60 centímetros de comprimento e uma seção reta com área de 1,5 centímetros quadrados. O calor conduzido pela barra produz fusão, isso é importante, de 9 gramas de gelo em 10 minutos. Ele quer saber a condutividade térmica do metal em watt por metro vezes Kelvin. Aí temos que transformar um monte de coisa. Tudo que está em centímetro tem que ser passado para metro. Tudo que está em centímetro quadrado tem que ser passado para metro quadrado. E as unidades de temperatura que estão em graus Celsius terão que ser transformadas em Kelvin. Ou seja, eu tenho que somar 273. Tá? O que ele quer no exercício? Ele quer o valor desse coeficiente de condutibilidade, ele quer o valor de K. O que ele deu? O calor latente de fusão da água, que é 3,5 vezes 10 à quinta. Aí, ó, cuidado aqui também. Joule por quilograma. Então, tem outra coisa que nós temos que transformar. A massa que foi fundida de 9 gramas em quilograma. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o fluxo de calor, que é a razão entre a quantidade de calor e o tempo. Quantidade de calor latente, porque ocorreu uma fusão, no tempo de 10 minutos, que tem que ser transformado em segundo também. Esse exercício é cheio de transformação. Então, lá, considerando a condução, que a condução de calor é estacionária, esse fluxo é dado entre a razão, entre a quantidade de calor e o intervalo de tempo. Quem que é a quantidade de calor? É a quantidade de calor latente, que é a massa vezes o calor latente, o coeficiente de calor latente de fusão, dividido pelo intervalo de tempo. Aí vem as transformações, ó. Massa de gelo que foi fundida, 9 gramas, que é 9 vezes 10 a menos 3 quilograma, eu tenho que dividir por 1000. Ah, mas por que passou para quilograma? Por causa dessa unidade aqui, ó. Joule por quilograma. Calor latente de fusão é esse valor que está aí nessa unidade que ele se encontra, 3,5 vezes 10 a quinta. E o tempo é de 10 minutos, eu tenho que passar em segundo. Por quê? Porque o resultado aqui vai dar em watt. O joule, que é a quantidade de calor, dividido pelo tempo em segundo, dá o watt. Então, ó, o resultado dessa expressão, multiplicando 9 por 3,5, eu tenho 31,5. 10 a menos 3 vezes 10 à quinta, 10 ao quadrado, tudo isso vai ser dividido por 6 vezes 10 ao quadrado. Então, esse 10 ao quadrado com esse 10 ao quadrado cancela. 31,5 dividido por 6 dá 5,25 watts. Aí, o que é o fluxo de calor? O fluxo de calor é o coeficiente de condutibilidade térmica dessa barra, vezes a área da seção transversal da barra, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura da fonte quente, vezes a temperatura da fonte fria, dividido pelo comprimento da barra. Aí o que ele fez aqui? Ele isolou o K, né? Isolar o K aqui é passar o A vezes TQ menos TF dividindo o fluxo e o comprimento multiplicando o fluxo. Ele só enfeitou a expressão. Aí trocou o valor. Aí é o cuidado na hora de trocar valor. Por quê? Porque ele quer o resultado nessa grandeza. Watt já tem aqui por metro vezes Kelvin. Então, tudo que está em centímetro ou centímetro quadrado tem que ser transformado em metro e metro quadrado. Então, 60 centímetros divide por 100, né? Multiplica por 10 a menos 2. 60 vezes 10 a menos 2 metros é o comprimento da barra, é o L aqui, ó. O fluxo nós calculamos, 5,25. O que é esse 1,5 vezes 10 a menos 4? É a área da seção transversal da barra de 1,5 centímetros. Transformou lá, ó. Transforma 60 em metro,
transforma 1,5 centímetro quadrado em metro quadrado. Por quê? Porque na minha grandeza isso aqui está em metro. Aí, por que que é 373 menos 273? Porque é a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria transformada em Kelvin. 373 são 100 graus Celsius. 273 corresponde a 0 graus Celsius. Então, aqui em cima, multiplicou 5,25 por 60, dá esse 315 aqui, vezes 10 a menos 2, ele conserva. E aqui embaixo eu vou multiplicar 1,5 vezes 10 a menos 4 por 100, dá 1,5 vezes 10 a menos 2. Aí é só dividir 315 por 1,5. Eu tenho 210 watts por metro vezes Kelvin. É o resultado que a gente obteve isolando esse coeficiente de condutividade térmica na expressão do fluxo de calor. Bom, eu não vou nem entrar nas atividades que eu tenho que passar para vocês, porque aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar a aula da semana que vem para introduzir convecção e irradiação, aí eu junto todos os exercícios, tá? Eu acredito que vai dar mais ou menos aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Serão 15 exercícios no final desse conteúdo todo, tá? Para a semana que vem, porque quarta-feira a gente não tem aula, vocês têm prova, ficou exercício de 29 a 43, do volume 6, tá? Página 62 a 64. Certo, gente? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque se eu entrar agora no conteúdo, eu vou tomar um tempo maior que eu preciso e eu tenho aula com o terceiro ano daqui a pouco, certo? Então, do mais, boa semana para todo mundo aí, não vou ver mais vocês, boa semana. Caso aconteça... Oi, não, Otário, que não... De exercício, eu só passei aquele no começo da aula. Beleza. Eu não vou incluir exercício agora, porque senão fica muito exercício para vocês resolverem e acaba atropelando a matéria dos outros professores. Os exercícios são só aqueles do 29 ao 43, página 62 a 64. Então, eu vou interromper por aqui, pessoal. Boa semana para vocês, boa semana de prova, tá? Beleza, senhor. Qualquer coisa, bom feriado, né? Eu espero que a gente tenha um feriado. Eu estou precisando dar uma descansada, porque apesar de a gente estar dentro de casa, a gente acaba estudando o dobro, trabalhando o dobro, tá? Então, gente, tudo de bom para vocês. Se cuidem, tá? E cuidem de quem vocês gostam também. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Falou, Tchau, professor. gente. Até mais. Falou. Tchau, professor. Um abraço. Falou. Tudo de bom.